Anne chegou. Se a Anne não tivesse chegado naquele momento, talvez eu não estivesse aqui agora. Mas mesmo assim ele acertou uma facada em ti. Ele acertou no meu peito, a Anne chegou em seguida. Eu me neguei a sair. Elas pegaram e falaram assim, tu não vai sair por bem, tu vai sair por mal. Aí um amigo meu tinha uma madeira debaixo da cama. Pegou aquela madeira em cima da cama e vieram pra cima de mim. Elas sabiam que tinha essa madeira embaixo da cama? Sim, já tava tudo esquematizado. Aí começaram... Quem é que pegou a madeira? Acho que é a Raíssa. No momento que a gente tava discutindo isso, ele disse que não. E ele pegou e falou assim pra gente: eu não sou abusador, eu sou assassino. Foi dessa forma que ele falou. Do nada. Do nada, tipo, como eu falei, ele tava numa defensiva como se a gente estivesse defendendo o direito das mulheres e a gente só tava querendo alocar um quarto para 2 garotas que estavam chegando. Entendi. Estamos no tribunal para acompanhar o julgamento de Alan Vinícius Agapito. Ele é acusado de, em dezembro de 2019, tentar tirar a vida de 4 jovens mulheres, Gabriela, Beatriz, Raíssa e Anne, usando uma faca e pedaços de madeira. O cenário do crime? Uma moradia estudantil em Florianópolis. A acusação alega que a causa do crime foi, acredite ou não, uma discussão banal sobre a troca de um quarto. Acompanhe os depoimentos dos 2 lados e tire suas conclusões. O senhor, então, é julgado na data de hoje por 4 tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio. Essa é a acusação que pesa contra o senhor. A partir de agora, Alan, o senhor gostaria de responder as perguntas ou permanecer em silêncio? Respondo. Quer responder? Certo. Qual a sua profissão, o seu último emprego? Vendedor. Vendedor? E tirava quanto por dia, por semana ou por mês? R$100 por dia. Por dia, certo. O senhor estudou até que série? 2º grau completo. Completo, certo. Residia em casa própria ou aluguel? Aluguel. Pagava quanto de aluguel? R$1.200. Tá. Essa residência ficava onde? Era na moradia? Era em outro lugar? Lagoa da Conceição. Na Lagoa da Conceição. O senhor pagava R$100 de aluguel? Tá. R$1.200. 1.200, perdão. 1.200. O senhor tem filhos? Não. Não. O senhor tem algum vício? Usa algum tipo de droga? Não. Crack, maconha, cocaína, nada disso? Não. Certo. Em relação a esses fatos, aqui, as tentativas de homicídio contra essas pessoas no dia 5 de dezembro de 2019, o senhor gostaria de dar sua versão, esclarecer o que aconteceu naquela manhã? Sim. Fique à vontade, então. Assim, eu tava de manhã ali, uma semana antes, essas mesmas meninas tinham brigado com um amigo meu, um peruano, que estava no mesmo quarto. Que eu estava esperando para fazer esse mesmo vestibular que a menina fez e passou na faculdade, era para eu ter formado também, mas, enfim, era para eu ter participado desse vestibular e aconteceu essa confusão, não consegui fazer. Aí, uma semana antes, elas tinham brigado com esse peruano. Pegaram, bateram no peruano, escorraçaram o peruano e mandaram eles embora. O peruano embora. Aí, os meninos que moravam comigo no quarto ficaram todos assustados e foram embora também. E ficou só eu sozinho no quarto. Aí, 3 dias depois, elas vieram no quarto com a mesma violência que fizeram com o peruano. Aí, eu sou representante do hip hop aqui em Florianópolis. Participo das batalhas de rap, as batalhas de sangue, não sei se vocês conhecem. E aí existe as batalhas de sangue, a gente usa nicks, vulgos assim diferentes, como killer, assassino, essas coisas. Aí eu falei para elas assim, eu sou um killer, eu sou um assassino, vocês não vão conseguir me ganhar no mesmo argumento que vocês ganharam do peruano. Falando que o cara não era daqui, eu estou no mesmo direito que vocês têm, eu tenho também de ficar aqui na moradia, que era para negros, pardos e índios, para ficar lá nesse pré-vestibular, pegar o restaurante universitário, eles estavam prometendo ali o Vale Transporte, o social, Vale Transporte Social, restaurante universitário e a moradia na moradia estudantil free. Eu falei... O senhor estava inscrito para o vestibular? Eu estava inscrito no vestibular. Era para eu ter participado. Eu estava para antropologia. Antropologia? Isso. E o senhor estava há 10 anos aqui em Florianópolis? Sim. E quantas vezes... Há quanto tempo estava morando lá?
Um mês. Não, eu estava residindo em Florianópolis, eu já tinha minha residência, só que como me ofereceram essa proposta do pré-vestibular... Quem que ofereceu para o senhor? Esse mesmo representante que ela ia ficar no quarto. Era um representante ali da moradia estudantil que estava lutando para a gente, chamava o movimento Ubuntu. Mas tinha algum registro na UFSC lá, de algum pedido seu, autorizando o senhor a morar lá? Tinha. Sim, eu era isento no restaurante universitário, eu almoçava no restaurante universitário, estava para chegar meu cartão social, né, que a gente tinha feito o pedido do cartão social. Mas esse pedido foi feito aonde, do cartão social? Nesse movimento Ubuntu, nesse representante que estava fazendo esse movimento para a gente, para os negros, pardos e índios lá na moradia estudantil. Aí eu estava um mês lá só estava um mês lá. Aí elas vieram com esse argumento de me escorraçar de lá. Eu falei, não, eu tô no meu direito, eu não vou sair daqui. Mas elas queriam tirar o senhor do quarto ou pediram para trocar o quarto enquanto a outra menina? Aí chegaram e falaram assim, se você não quiser sair por bem, tu vai sair por mal. A minha pergunta é, elas pediram para o senhor sair do quarto, sair da moradia ou trocar de quarto? Para trocar de quarto. Trocar de quarto. Isso. E elas disseram se era definitiva essa troca, para alguém ficar lá no seu lugar, ou se era temporário? Não, vieram com o argumento que elas mandavam lá, que vieram com uma agressividade, assim, não era uma conversa. Era, tu vai fazer e já era. A gente que manda aqui, tu vai fazer e já era. Eu falei, não vou fazer, me neguei a sair. Elas pegaram e falaram assim, tu não vai sair por bem, tu vai sair por mal. Aí um amigo meu tinha uma madeira debaixo da cama. Pegou aquela madeira em cima da cama e vieram para cima de mim. Elas sabiam que tinha essa madeira embaixo da cama? Sim, já estava tudo esquematizado. Aí começaram... Quem é que pegou a madeira? Acho que é a Raíssa. Eu não vou me lembrar agora o nome dela. E por que esse seu amigo tinha essa madeira embaixo da cama? Porque na moradia estudantil tinha pessoas que pulavam lá e roubavam os tênis, roubavam as roupas do varal. Aí eles deixavam essa madeira debaixo da cama lá. Aí ela pegou essa madeira e veio para cima de mim e me quebrou no pau. Ela chegou a acertar o senhor? Com certeza. Aonde que foi? Me acertou em vários lugares. Eu tenho cicatriz pelo corpo todo, fiz corpo de delito. Uma mulher pegou a madeira, bateu no senhor? Só ela? Não. Todas elas as 4 vieram para cima de mim. Quando eu comecei a me defender, os outros meninos do quarto do lado vieram todos a favor delas. Então o senhor está dizendo que as 4 mulheres bateram no senhor e outros homens entraram para bater no senhor? Isso, porque elas já tinham feito a reunião entre eles ali e falou, se ele vir para cima da gente, vocês vêm e quebra ele para nós tirar ele daqui. Tá. Porque já tinha alguma coisa ali que não... Como elas eram mulheres assim... vamos dizer, com instinto masculino, eram lésbicas, né? Elas se incomodavam comigo porque eu era representante das batalhas de rap. Então as namoradas delas gostavam de mim, me tratavam muito bem. Então elas já tinham uma raiva de mim ali, uma inveja, um ciúme, alguma coisa, que queriam me tirar dali de qualquer forma. Já não estava bem comigo ali. Então essa questão de me trocar de quarto só foi um motivo. Só foi um motivo. Tá. Então vieram para cima de mim com agressividade, não tinha conversa, não tinha ideia, foi só agressão mesmo. Como eu tentei me defender, começaram a entrar outros garotos no quarto ali para me pegar. Pega ele, segura, mata, faz o que tem que fazer. Essa madeira, referi 2, 3 golpes com a madeira quebrou, um bambu. A madeira quebrou. Mas ela quebrou porque o senhor foi atingido ou o senhor atingiu alguém? Eu lutei com ela, tomei a madeira dela e comecei a me defender com a madeira para tentar sair correndo. Mas o senhor tentou golpear quem? As meninas? Todos que estavam, tinha mais de 10 pessoas no quarto, todos que estavam me agredindo. 10 pessoas? Assim, eu não vou te dizer o número agora, assim, falar, tinha 8, tinha 7, tinha 6, tinha muita gente. Tinha várias pessoas me agredindo ali, tentando me segurar, e eu era o errado da situação.
porque eu tava, né, indo para cima das meninas. Enfim, aí me defendi com a madeira quebrou. Aí tinha uma faquinha de serra em cima da mesa. Uma faquinha de serra em cima da mesa. Era sua essa faca? Era do quarto ali que a gente usava para passar margarina no pão, fazer qualquer coisa ali. O senhor usava essa faca? Descascar uma laranja ali. Que não a gente... foi uma faca que elas trouxeram? Não. Era uma faca que estava em cima da mesa ali, que pertencia ao quarto que ficava ali para a gente descascar uma fruta, passar a manteiga no pão, fazer alguma coisa. Peguei essa faca e fiz movimentos evasivos. Fiz movimentos evasivos ali para quem estava me segurando, quem estava me batendo, me soltar. Me soltaram, consegui me desvencilhar e saí correndo. O senhor não esfaqueou a menina que estava no chão? Não lembro de, em momento algum, eu não tive intenção de... Só para o senhor entender, a sua versão que o senhor está trazendo hoje é diferente do que o senhor estava falando até então, né? E as meninas estão com um discurso igual, assim. A gente pode botar os depoimentos ali. Tem alguma coisa que está diferente, eu, em momento algum, tive intenção de... O senhor não tive intenção de matar de matar ninguém, de machucar, não tinha motivo para machucar ninguém, para bater em ninguém, e eu sou, cara, eu nunca tive problema com a justiça, nada. Só um instantinho, antes do senhor continuar. O senhor está num julgamento, tá? Fica tranquilo, mas não me chama de cara. Eu não sou cara. Me tá? desculpa, não conheço o senhor, pode me chamar de senhor. Estou chamando o senhor de senhor, mas cara comigo não combina. Acho que não combina nem com o promotor, nem com os advogados e também com coisa. Cara, tu fala para alguém que o senhor conhece. Me desculpa. Um pouco de respeito. Eu estou chamando o senhor de respeito, com respeito, tá bom? Pode continuar, Alan. Então, no fim, enfim, já terminei. Saí correndo, eles vieram para cima formaram grupos, vieram para cima de mim, me seguiram pela cidade, me cercaram e me espancaram, me deixaram internado enfim, eu tô aqui. O senhor não tentou matar, então, as meninas com a faca? Não tentei bater, não tentei matar, não tinha motivo para fazer nada disso. Vieram para cima de mim e eu tentei me defender da forma que eu pude. E não era só 4 mulheres, como falam que eu sou um psicopata, um louco, um débil mental, um maluco. Não, eram 4 mulheres, mais 4, 5 homens que vieram para defender elas numa casinha. Mas nenhum homem foi ferido, então, com a faca? Foi também. O senhor feriu homem com faca também? Acredito que sim. E por que ninguém apareceu? Não apareceu nenhum homem? Para esse formato, para essa coisa se formar. Para eu estar errado na situação. Se tivesse homens aqui, eu não ia ser o louco psicopata, um maluco. Eu ia ser uma pessoa que tentou se defender. Agora, como um homem tentou esfaquear 4 mulheres, é uma coisa, né? O senhor tinha alguma coisa contra elas? Não? Nunca, por isso eu era defensor delas. Eu defendi o feminismo na batalha de rap. Elas eram feministas e extremistas ainda. Feminismo que eu falava para elas. Falava, vocês são feministas demais. Né? Tem o feminismo, mas né, tem que ponderar isso aí. Certo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de eu passar a palavra ao promotor? Não? É só isso. Ok. Passa a palavra ao promotor de justiça. Muito obrigado, doutor. Senhor Alan Agapito, meu nome é André. Eu que faço a acusação do senhor no dia de hoje, justamente em razão dessas 4 tentativas de homicídio, pela qual o senhor tem conhecimento e está envolvido. O senhor acabou de mencionar, vou começar de trás para frente aqui, que elas são feministas demais, fecha aspas. O que significa isso para o senhor? O que o senhor quer dizer com isso? Que elas seriam extremistas, né? Mas dê um exemplo, extremistas como elas... Elas são... Tem algum exemplo que elas são tinham terroristas, agrediam alguém? Elas tinham um grupo ali nas batalhas de rap que era as... Como é que é? Trama feminina. Elas tinham um grupo chamado Trama Feminina. Que aí a gente ali do grupo falava, era as feminazi, né? Aquelas meninas que era black bloc, que pichava, que batia, que mandava spray de pimenta,
Mas elas faziam isso? Claro. O senhor viu, presenciou elas fazer isso? Com O certeza. senhor fez algum boletim de ocorrência, alguma denúncia em relação a esse fato? Não, eu presenciava isso nas ruas, nas batalhas de rap, nas reuniões de rua, que a gente fazia juntos. Algum lugar que o senhor tenha presenciado elas fazerem isso? Na antiga Praça da Alfândega, agora está reformada. Especificamente quem que estava fazendo? Porque a Anne Caroline tinha chego em Florianópolis naquele dia para prestar vestibular. Então ela o senhor não pode ter visto, ouviu? Não, ela não. Então tá, quem que o senhor viu fazendo isso aí nessa praça? Temos a Gabriela, temos a Raíssa e temos quem participava do Beatriz. grupo era a Raíssa e a Gabriela. A pergunta é quem que o senhor viu fazendo os crimes que o senhor acabou de mencionar. A Gabriela. O senhor viu, o que o senhor viu dela fazendo? Mandar spray de pimenta nas pessoas, pichação. Ela mandava spray de pimenta nas pessoas? Jogar pedra na polícia, fazer coisas assim de rua. O senhor viu isso? E as pessoas... Sim, spray de pimenta no rosto? Spray de pimenta via de regra? Elas andavam com spray de pimenta na bolsa, com soco inglês, com coisas para se defender. Isso é uma coisa. O senhor está afirmando que viu a Gabriela jogar spray de pimenta nas pessoas. E o senhor está falando, a pergunta foi que vocês são feministas demais. Essas pessoas eram mulheres? Ela jogava spray de pimenta nas mulheres também? Ou nos homens? Nos homens. Única e exclusivamente em razão de ser feminista? Não, se ela se sentisse ameaçada ou se alguém... Interessante, no processo não tem nada que indique nesse sentido, não, né? Ao contrário, as meninas me parece que tranquilas. Não tem reincidência, são estudantes. Mas também acho interessante que o senhor falou que disse que era killer, assassino, num contexto de batalha de rap. Isso. E agora aponta a uma questão de feministas, num contexto também de batalha de rap, mas aí o senhor dá um exemplo que, enfim... Não, que se precisasse agir, ela estaria pronta para agir. Tá, essa é uma suposição do senhor. Vamos lá. Continuando, senhor Alan, o senhor não trocou de quarto por quê? Por que o senhor não quis trocar de quarto? Porque o quarto que eu estava era melhor. Esse foi o motivo? Mas não eram algumas meninas pedindo para ficar com as meninas e o senhor ir para outro quarto? Não. Mesmo assim, o senhor estava no quarto melhor e disse, verbalizou isso para elas? Olha, eu estou no quarto melhor, não quero trocar. Sim. E o senhor estava nesse quarto com quem? Sozinho. E não fazia mais sentido o senhor ceder para elas, que estavam em número maior de mulheres, ficar ali, e o senhor ir para um quarto ficar com os outros homens? Se elas fossem pessoas que soubesse conversar, se viesse numa boa, se tivesse um diálogo legal com a gente, com certeza eu ia trocar de quarto numa boa. Mas como elas queriam me escorraçar, me bater, me espancar, eu fiz jogo duro. Então elas chegaram para conversar. Quem que chegou primeiramente para conversar com o senhor? Mas elas chegaram para conversar com o senhor, para pedir um favor, troca de quarto. Mas já chegaram escorrachando para bater, para agredir. Isso, chegaram para quebrar. Elas tinham algo contra o senhor? Oi? Elas tinham algo contra o senhor? Por exemplo, a Anne, já vamos tirar dessa pergunta, porque ela tinha chegado aquele dia, nem conhecia o senhor, ela conhecia. Eu acredito que foi algum motivo de ciúme, inveja, alguma coisa desse tipo. Entendi. Então o senhor não trocou o quarto porque o seu era melhor. Quem entrou primeiro no quarto para conversar com o senhor? Que parece que elas entraram e fecharam a porta, para conversar com o senhor. A porta estava fechada, o senhor, de certo, franqueou a entrada, não sei. Não, elas tipo assim... Elas bateram lá assim, ó? Não, invadiram o quarto. Invadiram. Isso. Invadiram. Elas eram as donas do pedaço, né? Elas que mandavam ali. Elas quem? Essas 4 meninas. Mas a Anne Caroline tinha chegado ali naquele dia. Como é que ela ser dona do pedaço no lugar que ela chegou sem conhecer ninguém? Ela nem conhecia as outras vítimas, senhor Bravo. É que tinham outras. Ali morava 40 pessoas. Ali onde eu estava. Na moradia estudantil. Isso, nós estamos hoje conversando a respeito da Gabriela, da Beatriz, da Raíssa e da Anne Caroline. Mas o senhor não escutou o que eu falei? Elas tiraram os homens da jogada, tiraram as outras pessoas da jogada para eu parecer um psicopata, para eu parecer um louco. Entende? Então, assim, tinha mais pessoas envolvidas.
Tinha mais pessoas. Elas primeiro planejaram para depois vir falar comigo. Quando eu me exaltei, e me neguei a fazer o que elas queriam, já vieram outras pessoas a favor delas. Mas veja só, raciocina comigo. Se tinham mais pessoas, se elas mesmas se defenderam, e eu precisaria até de outras testemunhas aqui para esclarecer os pontos. Por que elas não apontariam as outras pessoas que também teriam defendido elas? Porque essas outras pessoas estavam no lado delas. Não concorda? É o senhor está dizendo. Sim. Então essas outras pessoas também não teriam interesse em depor contra o senhor? De um fato que o senhor estava com uma faca e foi para cima delas? Não, porque no contexto que elas criaram aí, eu sendo agressor de várias mulheres, é muito mais vantajoso para elas do que... Porque, é o que eu estou falando, me mandaram para o hospital. Eu fiquei 4 dias internado, elas ficaram com medo de eu processar eles, não eles me processar. Então montaram um cenário... Elas quem que mandaram o senhor para o hospital? Volto a repetir, a Anne Caroline tinha chegado naquele dia. Então, estava ferida no hospital. A Gabriela estava ferida, foi para o hospital. Elas quem? A Raíza estava ferida, gravemente. Então quem me bateu? Não sei, nem o senhor sabe dizer. O senhor tem que afirmar algo que tenha substância, tenha propriedade. Então, as agressões começou ali dentro do quarto. As agressões começou dentro do quarto e terminou na rua. E eu terminei com traumatismo craniano, traumatismo torexial, várias cicatrizes. Essas agressões que o senhor fala foram desferidas em seu desfavor dentro do quarto? Sim. No interior do quarto? Sim. Começou dentro do quarto. E aonde que o senhor foi agredido? 7 facadas nas costas, uma no ombro, 2 na cabeça. Sangrou? Eu tomei mais de 40 pontos. Fiquei 4 dias internado, tive que sair entubado. Nesse momento do desentendimento, dentro do quarto que o senhor estava? Dentro do quarto, eu consegui me desvencilhar e sair correndo. E essa facada que o senhor tomou com a facada nas costas, com a faca do senhor mesmo, que estava lá em cima da mesa? Não, ou essas pessoas aí eles formaram grupos, se prepararam e foram para cima de mim. Aí foram com facão, faca, sangrou, o senhor sangrou também como as meninas? Sim. Então tá, eu não tenho mais perguntas mediante essa informação que o senhor está dando. Sim. Que no meu sentido não faz nenhuma verdade com relação ao processo, eu não tenho mais perguntas. Agradeço o seu depoimento. Passo a palavra então aos senhores defensores. Alan, tudo bem? Tudo bom. Você pode mostrar essa cicatriz que você tem no ombro? Eu não vou pedir para você tirar a camisa, que não tem como, né? Mas só a cicatriz que você tem nesse ombro. Tem aqui é uma delas, né? Eu tenho mais 7, 8 cicatrizes. Mostre para os jurados, por favor. Não sei se vai dar para ver de lado. Aqui foi uma das facadas só. Nas costas você não consegue mostrar nas costas, né? Aí eu tenho mais 7 nas costas. Só levanta, por favor. Dá para ver as cicatrizes? Mostrou para os jurados? Deve ter algumas coisas aí. Perfeitamente. Eu gostaria de ver também, posso ver, doutor? Pode, com certeza. Vira para o juiz de avaliação também. Com certeza. Você pode virar aqui para mim? Vira, por gentileza. Você virou lá para o jurado? Não, ali atrás. Nas costas, né? E no ombro, doutor, você chegou a ver no ombro também? Doutor promotor? Cheguei, obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu fiz o corpo de delito. Lá, fui com os pontos, eu fiz o corpo de delito. Você chegou a fazer o boletim de ocorrência? Fiz o boletim de ocorrência contra eles na própria delegacia da mulher. Certo. Você ficou 4 dias internado? Isso. Entendi. Foi mencionado também, Alan, que posterior, né, ao ocorrido, você ficou quanto tempo solto após ter a surpresa do mandato de prisão? 2 anos, mais de 2 anos. Entendi. E você sabe o motivo por que você foi preso por esse ocorrido? Falaram que colocaram das câmeras de reconhecimento facial e eu estava com mandato de prisão em aberto. Entendi. Por falta de citação? Acho que sim, não sei. Perfeitamente. Quer fazer alguma pergunta? Alan, só mais uma pergunta. Você chegou a encontrá-las posteriormente, né? Sim. E como foi? A Gabriela, encontrei quase todas elas. Entendi. Como foi? Você cumprimentou? Achou que estava tudo normal? Como que foi? Tentei cumprimentar, assim. Claro que teve uma negação, assim, de né? Não me toque, não me rele, mas eu não tinha maldade nenhuma, não queria me vingar,
Para mim, E seja... é indiferente. Depois de 2 anos, Então, para você ser claro e objetivo, você não teve intenção nenhuma de matar as meninas. nunca, nem não tinha motivo para isso, eu não ia estragar minha vida com isso. Perfeitamente. Uma pergunta, doutor? Bom dia, Alan. Bom dia, Alan. Você já foi processado criminalmente? Nunca. Nunca? Tá. Com quem que você conversou a respeito da utilização da moradia estudantil? A moradia estudantil, eu conversei com os representantes do grupo Ubuntu que tinha na época, que era um pré-vestibular que estavam favorecendo ali os negros, os pardos e os índios. Certo. Em algum momento, você se recorda de ter sido acusado de abusador, alguma coisa do tipo? Não. Abusador só se foi alguma rima que eu fiz assim de errado. Não, alguma delas te acusou? Não. Tá, sem mais perguntas, excelência. Consulto os senhores jurados se gostariam de fazer alguma pergunta por escrito ao interrogado. Pois não? Certo. Bom, primeiro questionamento em relação à discrepância dos depoimentos do acusado e das testemunhas, isso será mostrado pelo senhor promotor, por certo, né? Pelo senhor promotor de justiça e pelos defensores no momento dos debates. Então, aqui, senhor promotor, senhores defensores, o jurado quer saber qual foi a distinção entre as declarações dos testemunhos que foram apresentados, seja pelo réu, seja pela vítima. Isso será explanado durante os debates, sem prejuízo que ao final do julgamento, caso os depoimentos não sejam apresentados, a pedido dos jurados, todos os depoimentos possam ser mostrados, ok? Então não é bem uma pergunta que foi feita aqui. Certo. Essa perseguição que houve contra o senhor saberia dizer em que ponto da cidade, se foi lá próximo da moradia, e essas agressões fora da moradia aconteceram onde? Foram próximo ao supermercado. Não vou me lembrar ali, eu acho que é... Mas aonde? Ali na UFSC, lá na Lagoa? Onde é que foi isso? Foi, acredito, no Rio Tavares. No Rio Tavares? Isso. Próximo ao supermercado, no Rio Tavares. Não sei se é Rio Tavares ali, perto do Bistec. Bistec? No sul da ilha? Não tem um Bistec ali saindo da UFSC, ali perto da... Na costeira ali? O Bistec, costeira. Costeira? Tá. Foi lá que perseguiram e agrediram o senhor, é isso? Acredito que sim, não faz muito tempo. Não me lembro o local exato. Uhum. Como é que era a distribuição ali dos quartos? O que tinha além das camas no quarto ali? Eu estava num colchão no chão. E tinha mais o quê? Além do tinha colchão? mais 4 camas. Assim, 4 camas e o senhor estava num colchão no chão, porque eu tinha recém-chegado, eu estava há 1 mês só. Uhum. Mas o senhor disse que não tinha mais ninguém ali com o senhor? Ali já tinham escorraçado todo mundo, só ficou eu o mais corajoso. Uhum. E como é que era feita a distribuição dos quartos? Quem é que ficava em qual quarto? Quem é que decidia aí tinha isso? um representante. Uhum. Tinha um representante ali que distribuía os quartos de quem ia chegando. Não era muito organizado, não. Tá. Essa agressão que teria acontecido lá no Bistec da Costeira foi no mesmo dia do fato? No mesmo dia, horas depois. Horas depois? Horas depois. Horas depois. Tá. Mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Não? Eu dou por encerrado, então, o interrogatório do senhor Alan. Pode parar a gravação? Pode iniciar a gravação. Bom dia, senhora Gabriela. O nome completo da senhora, por favor. Gabriela Maciel Cardoso. E a data do seu nascimento? 4 de setembro de 97. Certo. Gabriela, a senhora figura como vítima nesse processo. O julgamento do senhor Alan Vinícius Agapito não presta compromisso. A pedido da senhora, ele não vai acompanhar o seu depoimento, ok? A senhora relatou ao oficial de justiça que tem receio da presença dele, confirma? Sim. Ok.
Seu depoimento foi solicitado tanto pela acusação como pela defesa. O promotor de justiça vai iniciar as perguntas para a senhora. Passa a palavra, então, ao doutor André Otávio Vieira de Mello. Muito obrigado, doutor Moner. Bom dia a Vossa Excelência, estendido ao Conselho de Sentença agora formado, aos advogados da banca defensiva, doutor Yuri e doutor José, a todos os demais, em especial a você, Gabriela, que hoje vem prestar o depoimento em razão dos fatos que ocorreram em dezembro de 2019, onde o Alan Vinícius Agapito, segundo a minha acusação, teria tentado matar você, a Beatriz, a Raíza e a Anne Caroline, lá no bairro Carvoeira, numa moradia estudantil. O que acontece, Gabriela? Hoje nós estamos no dia de julgamento do Alan Agapito. E tem um conselho de sentença pelo qual a gente tem que... Eu sei que você já prestou depoimento em juízo, já prestou na delegacia, que a gente tem que descrever o contexto dos fatos que aconteceram para o julgamento. Então eu queria que tu, dentro do possível, pudesse descrever o que aconteceu naquele dia. Né? O que você lembra, como é que foi esse desentendimento, se houve realmente, né, uma tentativa de homicídio contra vocês. Então eu agradeço, dou bom dia a você e agradeço a sua informação aqui trazida. Muito obrigado. Bom, era de manhã e a Anne e a sua companheira tinham vindo prestar o vestibular na cidade. Uhum. Nós estávamos conhecendo elas aquele dia e quando eu falo nós, eu me refiro a Letícia e a Isadora, que estavam comigo e com elas antes do fato. E aí nós percebemos que elas precisavam de um lugar para dormir, a gente conversou sobre isso, e até então o Alan estava sozinho em um quarto da moradia, sem direito nenhum, já que ele não era estudante da UFSC. E daí a gente foi até o quarto. Essa moradia era mais ocupada por estudantes da UFSC? No regimento da UFSC, a moradia estudantil deve ser ocupada por estudantes da universidade. Entendi. No lugar que a gente estava é o módulo 3. Uhum. Né, a minha residência era no módulo A, eu acho, B, não me lembro. E vocês já tinham dormido com o Alan ali, você especificamente, alguma data ali? Algum dia naquela... Dormiam no mesmo quarto, no mesmo cômodo? O Alan dormia sozinho nesse cômodo, eu dormia num outro módulo, e eu estava naquele módulo devido à chegada dessas meninas. Tá, entendi. E a gente tinha esse costume de receber as pessoas, de conversar com os estudantes, e tentar alocar elas, até porque elas estavam passando dias, né? Era uma locação temporária. Ia ter prova de vestibular, Exato. ia ter um exame. Exato. Esse módulo que você fala é o campus ali, é o prédio ou é o apartamento? O módulo? O módulo é um dos prédios. Um dos prédiozinhos, tá. Valeu. Pode continuar, muito obrigado. Esse módulo tem 2 andares. Tá, legal. Muito obrigado. Então, nós nos direcionamos até o quarto para falar com ele. E a Bia também estava no quarto. Eu não me lembro se a Bia estava no quarto de cima quando a gente estava conversando com a Anne. Mas a Bia, quando a gente adentrou o quarto para falar com o Alan, ela também estava. Então, estava eu, a Bia, a Letícia e a Isadora. A gente foi conversar sobre isso, perguntando para ele se ele poderia dormir no quarto ao lado, que era onde havia outros meninos dormindo e também havia várias camas. Todos esses quartos eram ocupados por várias camas, eram divididos entre várias pessoas. E foram tranquilas, assim? Foram educadas? Sim, normal, porque a gente não era amiga imperativas, nem inimiga. assim? A gente não era amiga nem inimiga do Alan. Na verdade, eu nem sabia o nome dele até o processo acontecer, porque ele é conhecido como Super Shadow. Super Shadow, entendi. E eu sabia da existência dele. Por andar nos mesmos espaços, sabia o apelido dele porque ele rimava em batalhas de rap na época, mas não tinha essa aproximação, nem ruim nem boa. Então a minha meta naquele momento era somente tentar alocar as meninas por 3 a 5 dias, que é o tempo do vestibular. E aí existiu esse diálogo? E aí a gente entrou para dentro do quarto, sentou nas camas que tinham. Eu me lembro de estar a Bia e eu assim, e ele estava na cama à frente. E aí, ele todo momento ele foi na defensiva. Só que o nosso objetivo era só ter o quarto. Então, não havia nenhuma motivação para esse comportamento dele. E até então, os ânimos começaram a ficar exaltados porque a gente não chegava em uma conclusão. Tipo, vocês pediam para trocar o quarto e ele... silenciava. Exato. A gente pediu para ele, como eu falei, ficar no quarto ao lado, que tinha outros conhecidos da gente também.
e ele não quis. E quando a gente estava discutindo isso, teve um momento que ele se referiu a gente como se a gente estivesse ali para vingar algo. Só que a gente não sabia nada da vida dele para vingar algo, então não fazia sentido. Porque ele se referiu a gente de uma forma... Como é que eu posso ser assertiva? Desmerecendo, assim? Como se não fizesse sentido a gente pedir para ele ceder o quarto para 2 meninas. Por quê? Porque como se vocês fossem assim... 2 meninas nesse quarto e ele no quarto com os meninos, até porque era temporário. E ele não era estudante da universidade. Então, na verdade, quem devia estar fazendo isso era a administração da UFSC, não eu. Então, chegou um momento que a gente estava discutindo isso, ele disse que não, e ele pegou e falou assim pra gente: eu não sou abusador, eu sou assassino. Foi dessa forma que ele falou. Do nada? Do nada. Tipo, como eu falei, ele tava numa defensiva como se a gente estivesse defendendo o direito das mulheres e a gente só tava querendo alocar um quarto para 2 garotas que estavam chegando. Entendi. E aí, em algum momento... Quando ele falou esse eu não sou abusador, eu sou assassino, ele falou num tom assim... Psicopata, pra mim. Um tom muito... Ameaçador? Fora do contexto. Ameaçador? Sim, e muito frio, assim, me gelou muito isso, porque a gente saiu de um contexto em estudantes fazendo vestibular, dormindo num quarto, para um contexto sou assassino. Do nada ele chegou e falou, no meio dessa conversa. Eu não sou abusador, eu sou assassino. Tipo, pra intimidar vocês. Exato. Tá. Aí, vocês ficaram assustadas? E aí ele partiu pra cima da Beatriz com uma faca. Imediatamente? Sim, eu não consigo lembrar exatamente assim, se foi assim, sou assassino e pulou em cima dela. Mas foi nesse Mas nesse teve contexto. alguma provocação, assim, eu pergunto, eu lembrei de uma coisa. Assassinada, a Letícia cara. se levantou. Ela levantou e ela saiu do quarto e fechou a porta. E aí ficou eu, a Bia e a Isa dentro do quarto. Por isso que faz sentido ela não ter sido violentada, né? Ela saiu do quarto e fechou a porta. E por que ela fechou a porta? A porta estava aberta? Eu não me lembro. Acho que tava, porque a gente... Ela fechou a porta e travou ou só encostou a porta? Ela só encostou, assim. Encostou? Como está ali. Tá, Ela fechou a porta. E as portas ficavam mesmo fechadas ou ficavam abertas? Quando a gente chegou no quarto, a porta estava fechada. A gente entendi. bateu e então ele normal, abriu. Foi um gesto normal. Você era com educação e quando a gente chegou, a gente bateu na porta e ele abriu. Então acho que entendi. já partiu do princípio que a gente estava com o interesse de resolver uma coisa. E fizeram aquela política da boviança, bateram a porta, com licença, a gente queria conversar contigo, tal, na boa, a gente queria pedir para trocar o quarto. Foi isso? A gente bateu e ele abriu. A gente não bateu, entrou. Tá, claro. Entendi. A gente bateu e ele abriu. Porque também, do mesmo jeito que a gente pensa que é melhor ficar 2 mulheres num quarto, somente elas, a gente não vai adentrar um quarto dos meninos. Claro. Né? Não faz sentido. E aí, então, ele falou isso, segundo tu estás revelando, não existiu, então, uma troca de insultos, nenhuma discussão após eu sou abusador, sou assassino, e ele logo levantou já alterado. Foi bem assim? Tá. E aí? Sim, ele sacou uma faca que estava dentro do quarto. Gente, sim, foi muito louco, porque ele partiu pra cima da Beatriz e eu e a Isa, a gente ficou olhando. A gente ficou olhando e daí a Isa reagiu. A Beatriz começou a se movimentar para os lados para não ser acertada. E aí que a Isa foi pra cima dele, assim, segurou ele nessa hora de costas, né? Porque ele tinha se levantado. Então a Bea tava aqui, ele fez esse movimento do quarto e ele foi pra cima da Bia. Como a Isa tava lá, quando ela foi reagir, ele tava de costa pra Isa. E a Isa meio que segurou ele, eu acho, puxou ele, e aí na hora ele desferiu uma facada no olho da Isa. Quando ele falou aquela frase um pouco, né, ameaçadora, como você disse, ele estava em qual distância assim de vocês? Porque você falou que vocês estavam todos sentados na cama. Vocês estavam frente a frente ou sentado assim como eu estou aqui com o juiz, lateral? De frente. Como se tivesse eu e você assim? A distância era mais ou menos a menor distância, tipo metade dessa distância aqui? Ou menor ainda? Sim. Metade. É como se isso aqui fosse o espaço entre as duas camas. Então vocês estavam bem próximos. Exato. Tá. Estavam como se fosse eu e o juiz aqui. Sim. Quando ele falou a frase, estava assim pertinho. Tá. Sim, só que de frente. Tá. E aí você estava de frente para ele e as meninas do seu lado? E aí por que ele foi para cima da... Foi a Beatriz que você mencionou? Porque a Bia foi mais desafiadora no diálogo. Acho que a Bia foi...
Ela ficou mais indignada. Ela foi mais desafiadora no diálogo que tinha existido até aquele momento ou dali pra frente? A partir do momento em que ele não quis, né? Desafiadora que você fala é como? Assim, cara, por que você não quer trocar? Se tu é assassino, tu faz alguma coisa. Não duvido. Ela falou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então houve uma provocação dela. Ela duvidou dessa capacidade dele de ser assassino. Mas tu acha que por que ela fez isso? Ela sabe por que ela fez isso? Assim, ela nem imaginava que ele poderia ser violento? Eu conheço todo mundo da universidade. Eu não sou amiguíssima de nenhuma dessas pessoas. Na verdade, de todas elas, as únicas pessoas que entraram na minha casa foi a Isa e foi a Letícia. Entendi. Tá, então aí ele levantou e ele já estava com a faca. Eu sei que você já falou, mas eu vou pedir para te dizer novamente. Ele levantou já com a faca, tirou das costas, pegou da mochila. Ele sacou uma faca de cima do armário do roupeiro. Tá. E vocês nem imaginavam que isso poderia acontecer? Não. Totalmente fora do contexto daquele diálogo? Com certeza. E aí ele, quando puxou a faca, ele já foi para cima da... Beatriz. Caíram no chão? Ao chão? Não caíram. Não caíram? Nesse momento não. Ele acertou uma facada nela? Não. Não? Tentou? Tentou várias vezes. De forma assim? Na barriga, assim? Exato. Assim. Na barriga? Exato. Passava perto? Passava. Tá, e aí quem que tentou impedir? Foi você ou a Isadora? A Isadora foi lá e agarrou ele por trás, isso? Tentou impedir. Aí o que aconteceu nesse momento? A Beatriz saiu do quarto e ele acertou a Isa com uma faca no supercílio e começou a sair muito sangue, a Isa começou a gritar e sair do quarto e aí ele veio pra cima de mim. Você fez também, esboçou alguma reação ou ele veio pra cima de você em razão da circunstância? Foi muito automático. Ele acertou ela e veio pra cima de mim. Eu tava assistindo tudo. Poderia se afirmar que ele veio pra cima de ti assim assim, uma atitude desproporcional, na malvadeza, porque não tinha uma arma, não tinha nada, Eu nunca vi alguém manipular 2 armas ao mesmo tempo igual nesse dia. Eu sou criada em um bairro violento. E eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele tava com uma faca e outro objeto ainda? Nessa hora, quando ele virou pra mim, ele pegou um pedaço de pau e aí ele acertou minha cabeça. Nessa hora, a minha ideia foi, eu vou me atirar nas pernas dele, porque ele não vai me acertar na cabeça de novo. E foi isso que eu fiz. Nessa hora, a gente caiu, eu caí, ele veio por cima de mim e me esfaqueou no peito. E ele estava como assim, montado e em si, lateral? E nessa hora só vinha a minha mãe na minha cabeça, que eu ia ficar para exemplo naquele dia. E ele estava montado em ti assim, ou lateral? Como é que... Em cima. Em cima de ti, montado assim mesmo? Nessa hora o movimento era dessa forma. Como é que tu conseguiu se defender? A Anne chegou. Se a Anne não tivesse chegado naquele momento, talvez eu não estivesse aqui agora. Mas mesmo assim ele acertou uma facada em ti? Ele acertou no meu peito, a Anne chegou em seguida. Entendi. Depois de já ter acertado uma paulada na minha cabeça. Você impediu outros golpes ou não? Sim, quando a gente saiu do quarto, sim. Não, nesse momento que ele estava em cima de ti, tentando dar as facadas. Você pediu socorro, berrou, ficou desesperado, o que aconteceu? Eu tava no chão e eu tentei me defender com as minhas pernas, provavelmente. Porque eu me lembro desse pensamento de, eu vou me jogar pra ele não me acertar na cara. Daí ele me acertou na cabeça, inclusive eu tenho falha no cabelo até hoje, por isso. Eu raspei minha cabeça uns anos atrás e eu vi uma falha que eu não tinha, foi exatamente onde ele acertou. E é isso. E aí você falou que a Anne entrou na sala do quarto. Sim. E aí ela te socorreu. Sim. E o que ela fez? Ela pulou em cima dele, segurou ele agora dessa vez? Ela interviu. Falou alguma coisa? Para. Ele dizia alguma coisa, vou te matar, vou te pegar. Ele xingava de alguma coisa, nominava vocês de algo? Não. Não? Foi nessa hora já foi uma briga silenciosa. Frio. Nessa hora ele já estava frio. Entendi. E aí quando a Anne chegou, você sabe se ela pegou ele lateralmente, por trás? O que aconteceu? Eu acho que ela não encostou nele. Não encostou? Ela assustou ele? Então por que ele saiu? Ele saiu voluntariamente em cima de ti? E aí ele se voltou para ela? Exato. Tá, e aí eu saí do quarto. Aí você se livrou? Isso. Eu saí do quarto. E aí eu tava sangrando muito. E aí, só que eu fiquei no corredor porque eu tava com medo do que ele ia fazer com ela. Porque daí ele feriu ela no braço, eu acho. E aí eu fiquei com medo do que ele ia fazer com ela. Tinha uma planta no meio do caminho, eu me lembro de ter quebrado essa planta. A gente passou por ali, tava muitas coisas acontecendo, a energia tava muito alta. E aí eu escorreguei. E aí nisso ele veio no corredor atrás de mim de novo. E aí foi quando ele me esfaqueou na mão. Novamente? Novamente. Ele veio com a faca assim, exato. assim mesmo? Exato.
E se você não colocasse a mão, poderia pegar no Poderia seu rosto, ter pego no peito? de novo no meu peito, no meu rosto. E você interrompeu realmente essa... Sim, eu tenho cicatriz até hoje. Esse percurso, esse trajeto do golpe? Sim. Entendi. E a Anne ficou lá no quarto, quando ele saiu? Eu me lembro de ver a Anne com uma facada na barriga no final. Então a Anne também foi... Tu não viu ela receber a facada, mas você viu que ela Vi ela recebeu. Ferida. Vi ela ferida, com certeza. Se ela não tivesse ido lá, eu teria ferida no lugar dela mais do que eu já estava. Uhum. Entendi. E aí ele tentou dar mais uma facada no corredor e daí que eu comecei a perder muito sangue e eu comecei a perder o sentido. Isso. Tá. Sim. E aí lá fora. E nesse momento ele fugiu, ficou ali, tentou agredir mais alguém, jogou a faca no chão. Cara, ele agrediu a Anne e saiu caminhando da moradia. Caminhando. E vocês, obviamente, nem se meteram porque ele tinha uma faca. A Isadora gritava. Era um pânico. Ela gritava demais. Uhum. Porque era no rosto dela, então ela não conseguia se olhar, ela não conseguia botar a cabeça pra cima. Uhum. Uhum. Então, você poderia me afirmar se ele tentou contra a vida de quais meninas que você tem ciência? Da Isa e da Anne. Da Isa e da Anne e a sua? Exato. Tá. Uhum. A Isa é a Raíza, a Anne é a Anne Caroline e a Gabriela e a Beatriz. Quer dizer, a Beatriz, a Gabriela e você. A Bia conseguiu escapar. Tá. Mas foi aquela primeira, no primeiro momento, que ele também foi pra cima dela. Exato. Entendi. Tá. Em algum momento ele prestou socorro, auxílio a alguma de vocês? Quem? Em algum momento o Alan Agapito prestou socorro, auxílio? Algumas perguntas são um pouco lógicas para a gente que conhece o fato, mas eu tenho que perguntar para os jurados tomar conhecimento. Ele simplesmente sumiu. Sim. Tá. Quem que auxiliou vocês? Vocês mesmos chamaram o SAMU? Ajuda, socorro? Uma pessoa da moradia chamou. Uhum. Pessoa que morava lá. Alguém foi atrás dele? Alguém espancou ele? Alguém bateu nele? Não. Ele fala uma versão no processo que teria depois, no bairro da Barra, me parece, ou em algum outro bairro pelo qual ele saiu do local, que ele teria sido encontrado por vocês novamente, que estavam à procura dele na cidade de Florianópolis inteira, e que aí agrediram ele de tal forma que ele foi parar no Celso Ramos e ficou internado. O que eu posso dizer é que eu saí de lá e eu fui para UPA. UPA. Eu, a Anne e a Isa. Claro, vocês foram cuidar do... E eu não faço ideia aonde ele estava, não sei se ele estava na cidade. Eu fui para o hospital e do hospital eu fiquei 3 dias longe da moradia porque não tinha como. Claro. Então... E passou pela tua cabeça em algum momento vingança ou perseguir ele? Eu não tinha nem força para isso. Não tinha nem força para isso. Uhum. O que aconteceu, que eu me lembro depois, foi que ele muito intimou as meninas, assim, e a Letícia e a Isa ficaram com muito medo dele, elas chegaram a pedir desculpas para ele na rede social, e eu não concordo com esse comportamento, então... O que eu me lembro foi a gente, inclusive, se desentender, eu e as meninas, diante disso, porque eu não ia pedir desculpa para um assassino. Sim. Ele se disse assassino. Não era... comprovou. Exato. Então, isso eu me recordo bem, assim, de ter um rebuliço nas redes sociais, porque a gente conhecia muitas pessoas em comum, né? E isso, eu fiquei no terreiro, fiquei 3 dias afastada no bairro da Tapera. E depois eu retornei à moradia e não consegui continuar morando na moradia. Claro, ficou assustado. E em algum momento antes desses fatos, ele tinha demonstrado algum gesto mais violento? Teve alguma conversa lá que ele tinha essa faca ou esse objeto que ele tentou agredir vocês? Não. Vocês se livraram em uma atitude conjunta ou, na verdade, cada uma se defendeu da forma que conseguiu? Cada uma fez o que deu. Do mesmo jeito que a Isa não ia conseguir enxergar ele esfaquear a Beatriz, a Anne não me deixou lá sozinha, eu não consegui sair do corredor porque ele estava com a Anne, eu acho que teve um momento de defesa individual e teve essa preocupação também. Acho que Perfeito. As duas emoções estavam acontecendo. Enquanto ele estava te agredindo, ele só interrompeu as ações dele em razão da interferência... Da chegada da Anne. Sim. Da Anne. Beatriz, tu queres acrescentar... Gabriela, tu queres acrescentar mais algum ponto, algum fato que a gente não tenha conversado aqui, que tu acha importante?
Ele tentou falar comigo num espaço na rua, um evento de rua. Foi bem desconfortável. Depois disso? Depois disso. Uhum. Foi bem desconfortável, mas não... O que ele tentou? Ele xingou? Não, tentou falar comigo como se fosse normal. Cara, é um comportamento muito psicopata dele. Uhum. Dando oi. Ele tava me dando oi. Uhum. Sem noção nenhuma. Uhum. E nesse momento em que ele agrediu vocês, ou que ele levantou com a faca, e com o que ele não estava acorde, né, não concordou em trocar o quarto, você acredita que possa ter, você percebeu que possa ter existido alguma questão com relação eu não vou trocar o meu quarto com essas mulheres, vou me inferiorizar, algo assim, algum tipo de preconceito? Pode ser que sim. Porque pra mim foi muito significativo ele me esfaquear no peito, né? Em vista de que na época eu rimava, fazia música, tinha uma postura política bem estabelecida. Uhum. Acho que faz sentido, sim. Entendi. Então tá bom. Ele xingou vocês de algo assim que tu recorde? Tipo, vou pegar vocês, suas folgadas, sai daqui, Não. suas malas, vocês estão ficando doidas. Não. Ele... Parece que ele estava pronto para brigar. Entendi. Deu para perceber, então, que ele não estava tranquilo, ele já estava programado, digamos assim, por uma encrenca. Exato. Por um problema. Entendi. E quando vocês iniciaram a conversa com ele já estava nesse canal, assim, ele já estava nessa energia de tudo que se dizia, tudo que conversava com ele já baixava a cabeça ou não concordava, estava hostil? Ou o início da conversa foi ainda um diálogo, com licença, podemos entrar? Entre, por favor, sentem, fica à vontade, amistoso? Ou já desde o começo a coisa já se demonstrou assim, temerosa e hostil? O Alan, ele não grita. Uhum. Ele não age dessa forma. Ele não agiu, pelo menos nesse dia. Entendi. Foi frio? Vocês nem perceberam, então, essa virada de chave dele e vir para cima de vocês com tudo? Tudo ok, senhora Gabriela. Eu agradeço o seu depoimento. Foi bem esclarecedor dentro de tudo que nós temos no processo. Vou devolver a palavra ao magistrado, doutor Monami, que vai te conduzir aqui, doravante, daqui para frente na audiência. Muito obrigado pelo depoimento. Passo a palavra aos senhores defensores. Bom dia, excelentíssimo senhor doutor juiz. Fica registrado meus cumprimentos, nobre representante do órgão ministerial. Também fica registrado nossos cumprimentos a todo o conselho de sentença e todos aqui presentes. Gabriela, tudo bem? Olá. Vou fazer algumas perguntas. Você pode nos informar, por gentileza, quanto tempo o réu estava acomodado naquele quarto? Quanto tempo ele estava no quarto? Acomodado, isso. Sabe, você se recorda, por favor? Pouco tempo, provavelmente. Mais ou menos. Não faço ideia. Eu acho que ele que deveria responder essa pergunta. Tá, ok. Com a gravidade das lesões após o ocorrido, você chegou a ficar hospitalizada? Fiquei hospitalizada naquele dia. Levei ponto. Tive que retornar para tirar. Frequentei psicólogo de todos os jeitos. Online, presencial. Eu vou refazer a pergunta. Com relação à gravidade das lesões, você ficou quanto tempo internado? Você chegou a ficar internada no hospital? No primeiro dia. Então, no mesmo dia, você teve alta hospitalar? Sim. Em algum momento, Gabriela, no hospital, você foi informada por algum profissional da saúde que, porventura, você corria um risco de vida? Sim. E você saiu no mesmo dia? O que eu fui informada foi que eu poderia ter perfurado o pulmão. Na mesma hora que eles chegaram lá na moradia estudantil. Mas não chegou a ocorrer, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Graças a Anne. Sim. Já ocorreu algum fato semelhante com outro aluno? Um estrangeiro que também se alojava naquele quarto? Você se recorda? Por favor. Não, semelhante não. Antes do ocorrido, já houve outra discussão, ou atrito com o réu? Você sabe nos informar? Com relação às agressões, Gabriela, ficou alguma sequela permanente? Sim. Quais são, por favor? Eu tenho uma elevação nessa região aqui do ombro e eu tive que fazer exames para ver o que era e são células de defesa, provavelmente não vão embora. Eu fui fazer o exame porque eu estava com muita dor e eu não conseguia dormir. Na época eu tive que tomar aqueles relaxantes muscular para dormir, receitado, claro.
E aí eu fiz esse exame e a médica falou que provavelmente são células de defesa, não tem uma resposta tão detalhada além disso. Mas é isso, assim, visualmente ainda tenho marcas, e essas marcas, se eu ficar uma semana, por exemplo, sem fazer algum exercício físico, um alongamento, eu já começo a sentir dor nessa região. Entendi. Você lembra se foi realizado o corpo de delito, assim, que você foi até a delegacia de polícia? Acho que foi, né? E você fez depois de quanto tempo esse corpo de delito? Não sei. Foi no mesmo dia, você se recorda? Não. Entendi, Gabriela. Então, com relação ao ocorrido, as sequelas, não é uma sequela permanente, só ficou uma situação que você tem, que leva, trauma psicológico. É uma sequela permanente porque o meu corpo ele tá alterado, né? Eu me olho no espelho e eu vejo que eu tenho uma elevação do lado esquerdo que eu não tenho do lado direito. Isso atrapalha a sua vida? Hoje Isso não? é como eu falei, se eu não me exercito, eu começo a sentir dores. Entendi. Sabe me informar também, por gentileza, Gabriela, qual o critério usado pela universidade para autorizar um aluno ou uma pessoa na referida estadia? Existe um critério? Existem vários critérios. O principal critério é comprovação de renda. Certo, só isso? Comprovação de renda, comprovação da situação familiar, ser estudante da universidade. Só. É que essa comprovação de renda existe um edital, né? E é um cadastro, exigem vários documentos. Perfeitamente. Gabriela, você mencionou que conhecia então o Alan das batalhas de rap, é isso? Sabia que ele existia, exato, devido a esses espaços. Então ele era um profissional da arte, da batalha de rap. Na verdade, o Alan vendia cigarro e bala, né? Na batalha. Entendi. Ele já batalhou, mas naquela época ele estava mais vendendo coisas no espaço. Entendi, perfeitamente. Vou passar para o meu colega, tem algumas perguntas. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Vou fazer algumas perguntas, por gentileza. Gabriela, por gentileza, com relação às meninas que estavam ali naquele momento para prestar vestibular na universidade, elas já eram estudantes da universidade? Não. Não eram. Elas tinham autorização da administração para ocupar a moradia estudantil? Acredito que não. E, ao invés de ir até a administração responsável pela moradia, por que vocês foram até o Alan e não até a administração? Porque o módulo 3, a maioria das pessoas não tinham essa regularização em relação ao cadastro. E aquele módulo normalmente era ocupado nessas situações emergenciais. Certo. Então não tem critério de permanência na moradia, é isso? Existe um critério. É diferente se a UFSC remedia essas relações. É diferente se a UFSC acompanha. O critério existe. Mas não é seguido? Exato. Ele, às vezes né? Às vezes ele é. Por exemplo, para os módulos A e B, ele é seguido à risca. Ninguém fica lá mais de 10 dias se não é aluno. Mas o B, o módulo 3, ele tem os alunos da educação do campo, que são alunos da universidade, que passaram no vestibular e que estão com matrícula ativa. E, algumas vezes, algumas pessoas eram recebidas nesse espaço. Daí, pessoas fora desse critério. As garotas tinham, a administração tinha conhecimento da chegada dessas garotas para ocupar a moradia? Acho que essa pergunta quem tem que responder é a Praia. Entendi. Em dado momento, você chegou a acusá-lo de abusador? Não. Certo. Por que você entende que ele não tem direito à moradia? O Alan não era estudante da UFSC. E por que as garotas que ali não eram estudantes da moradia tinham direito à moradia estudantil? Porque as garotas estavam prestes a fazer o vestibular e não estavam lá como duas pessoas que não têm o que fazer, que não arrumam um emprego e que ficam sugando a energia do local. Certo. Né? O Alan, como eu falei, frequentava batalhas de rap e vivia de vender cigarro e bala. Nunca esteve nas aulas, por exemplo, nós tínhamos um pré-vestibular voltado para pessoas de baixa renda, ele nunca foi nas aulas. Então é muito discrepante a presença do Alan naquele espaço
comparada à presença dos demais estudantes que estavam tentando prestar o vestibular ou já tinham prestado e foram aprovados. Certo. Que horas aproximadamente aconteceram os fatos, se deram os fatos, por favor? De manhã? De manhã, sim, de manhã. Às 10 horas? 10, 11, meio-dia. Acredito que depois das 10. Você acredita? Tá. Houve grito de socorro? Sim. O pessoal estava em aula? Oi? Os estudantes estavam em aula ou tinha mais gente no local? Tinha mais gente no local e tinha gente em aula também. E essas pessoas não chegaram para socorrê-las? Não. Vocês gritaram socorro e não apareceu ninguém? Saiu um rapaz do quarto, Richard, eu acho que era o nome dele. E aí, ele tentou remediar, assim, né? Mas nada... Gente, uma pessoa com 2 armas na mão, o Richard já tinha 1,5 metro, não tinha. Só quem viu. Certo. Não era qualquer pessoa para segurar ele. É isso que eu queria dizer. Não era qualquer pessoa para parar ele. Certo. Gabriela, como que você descreve a ação do Alan conduzindo 2 armas, segundo você, um pedaço de madeira e uma faca? Como que era? Como era? É que eu não consigo entender o ataque de um ser humano através de 2 armas, um punho, uma faca. Essa faca, que faca que era? Era um pedaço, como que era? Enfim. Compartilho o sentimento do senhor. Compartilho o sentimento com o senhor. Também não consegui entender na hora, certo. Me surpreendeu demais. Mas ele conseguiu, é isso? Exato. Foi como eu falei. Ele veio pra cima de mim após atacar a Isa. E primeiro ele me acertou com um pedaço de pau. Só que nesse momento ele já estava ele continuava com a mesma faca que ele tinha acertado a Isadora. Ele continuava na mão. Então ele me acertou com um pedaço de pau com uma mão e com a outra ele foi pra cima de mim me esfaquear no chão. Como que era essa faca? Tinha serra a faca. Era faca de serra. Mas eu não sei se era uma faca de peixe ou se era uma... Era uma faca. Não era uma faca desse tamanho, por exemplo. Era uma faca assim, talvez. Tá. Você relata que uma das garotas suposta vítima entraram para te socorrer, né? Mediante os teus apelos. E ao entrar no quarto, nada fez. E simplesmente ele se evadiu do local assustado. Repita a pergunta. Não entendi a pergunta. Você relata que, ao gritar, pedindo apelo, socorro, uma das garotas, suposta vítima, adentrou no quarto e nada fez. E ele, notando a presença da suposta vítima, saiu do quarto e nada fez. Ela interviu, né? Ela falou alguma coisa e aí ele virou para ela. Sim. E aí eu me levantei e saí do quarto. Certo. O que ela falou exatamente? Palavras agressivas, provocações? Não, ela não conhecia ele, não tinha por que ela ser agressiva com ele. E o que ela falou exatamente? Provavelmente para ele parar de agredir uma pessoa. Aí ele parou? Ele foi para cima dela. Ele não parou? Não. Ele parou de me agredir e foi agredir ela. Ok, silêncio satisfeito. Sem mais perguntas. Só ficou uma dúvida aqui. Tem a Raíssa, né? Que a senhora chama ela de Issa. Isso. E a senhora mencionou a Isadora. A Isadora seria a Raíssa? É porque ela é tão conhecida por Isa que eu... Tá. Então, quando a senhora menciona Isadora, na verdade é a Raíssa Pereira Martins. Isso. Que é conhecida como Isa, e aí começaram a chamar Isadora. Tá. Não existe uma outra Isadora? Não. Isadora é a Raíssa. Tá, ok. Eu posso repetir as pessoas que estavam? Não, eu acho que já ficou claro. A senhora, a Beatriz, a Raíssa, que é a Isa ou Isadora, e a Anne. É isso, né? Certo. Eu consulto o senhor jurado se gostaria de fazer alguma pergunta por escrito à vítima. Não? Eu dou por encerrado, então, o depoimento da senhora Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Iniciar a gravação. Bom dia, Anne. Bom dia. Nome completo da senhora, por favor. Anne Caroline Santos Ramalho. E a data do seu nascimento? 13/6/94. Certo. Anne, a senhora figura como vítima nesse processo, julgamento do Alan Vinícius Agapito, não presta compromisso. Seu depoimento foi solicitado tanto pela acusação como pela defesa. Passo a palavra ao senhor promotor de justiça. Muito obrigado. Bom dia, Anne. Meu nome é André. Eu que faço a acusação do Alan Agapito, justamente em razão dessa tentativa de homicídio, que, segundo a minha acusação, ele teria praticado em desfavor da Gabriela, da Beatriz, da Raíssa e de você. Esse fato ocorreu lá na morada estudantil, dentro de um quarto. Eu queria que tu explicasse, eu sei que você já prestou depoimento em juízo,
já esteve na delegacia, mas hoje é o julgamento do Alan. E tem um conselho de sentença aqui que vai decidir com relação ao destino da condenação ou não. Eu queria que tu explicasse o tamanho do quarto, se você foi até lá no quarto conversar com ele também junto com as outras meninas, a dinâmica desses fatos que supostamente teriam ocorrido lá. Tu podes fazer essa gentileza para a gente, prestar esse depoimento? Muito Sim. obrigado. Eu cheguei no dia, por volta ali do meio-dia, na faculdade, né, para prestar o vestibular. E enquanto eu fui deixar minhas malas, cheguei, eu vi as meninas estavam reunidas ali conversando, e eu falei, vieram me recepcionar. Aí eu falei, né, que eu vinha prestar vestibular. Aí elas falaram, então a gente vai arrumar um quarto para você. E nisso elas saíram e eu continuei ali. Logo em seguida eu escutei muito grito de socorro. Aí tinha um corredor muito grande. Aí uma amiga minha estava comigo e falou, você vai? Aí eu falei, eu vou, né? Estão pedindo socorro. E a hora que eu abri a porta, a hora que eu estava indo pro corredor, a Raíssa saiu toda ensanguentada, assim. Aí eu peguei e abri a porta a porta, ela saiu, abriu a porta e a porta fechou de novo. Aí a hora que eu abri a porta, a Bia saiu correndo do quarto. E quando eu cheguei, que eu vi a cena, ele estava em cima a que saiu agora. Tá. Em cima dessa moça, e daí ela estava com os braços assim rendidos, e ele estava em cima dela e tinha uma faca nessa mão assim. E a faca estava na mão dele e ela segurando a mão dele assim. E aí eu cheguei por trás dele e tentei levantar ele. Aí nisso ele veio para cima de mim e a hora que eu abri a porta, a Bia conseguiu sair correndo e aí ficou só eu e ele dentro da sala. E aí eu tirei ele, não vi que eu tinha levado uma facada, não senti na hora. E a hora que eu tirei ele saiu correndo do quarto. Tipo, eu saí correndo desesperado, consegui abrir a porta, saí correndo e entrei em outra porta que batia assim o trinco que ela abriu, eu entrei. Nisso ele saiu correndo atrás e fugiu embora. E foi o que assim, que eu participei, né? E eu escutava que falava assim, eu não sou bandido, não sei o que lá, eu sou assassino. Uhum. Aí foi a hora que eu entrei, assim, que eu decidi entrar, porque eu pensei que vai matar, sabe? Uhum. Nesse momento, eu apresento a denúncia, né, em desfavor do Alan pela prática de 4 tentativas de homicídio. Né? Uma em desfavor da Gabriela, outra em desfavor da Beatriz, acho que você está chamando ela de Bea, outra em desfavor da Raíssa, acho que você está chamando ela de Isa, e outra em desfavor da Anne Caroline, que é você. Sim. Né? Dessas 4, quais que você viu? Você já mencionou que viu a Beatriz sair ensanguentada, foi isso? Não, foi a Raíssa. A Raíssa. Essa saiu ensanguentada. Foi aí que você escutou lá seu assassino vindo do quarto? Ela saiu toda ensanguentada, tipo, do olho assim. Aí eu entrei, porque eu sabia que tinha mais meninas lá dentro. Aí eu fui lá pra tentar, tipo, para, né? Só que eu não consegui conversar com ele. Entende? Tipo, ele tava em cima. Mas você pediu pra parar? Sim, eu cheguei. Ele tava em cima de outra menina? Sim. Da Beatriz, Raíssa... Gabriela, estava em cima da Gabriela. Em cima da Gabriela. Sim. E você chegou a ver se ele estava tentando golpeá-la? Ou... Não, porque ela estava segurando a mão dele, ele estava assim, e assim, as mãos chega a tremer deles dois, só que ela estava embaixo com a mão segurando e ele estava montado nela? Assim? Sim. Tá. Assim, aí eu consegui, tipo, tentar trazer ele por costa, assim, sabe? Daí ele veio pra frente de mim, assim. E nesse momento ele estava com uma faca? Uma faquinha, assim, pequena, daquela de, tipo, de escama-peixe, uma coisa assim, bem pequena, assim, sabe? Mais pequena mais ou menos o tamanho dessa caneta? Sim, o negócio assim, de segurar, e aí mais um negócio assim, ó. Entendi. Tipo então... um punhal daqueles de peixe, assim, alguma coisa assim. Entendi. Aí quando você conseguiu livrar a Gabriela... Eu consegui levar das garras do levantei Alan? Ele de costas, né? Eu bati assim, não sei se bati assim no saco dele para tentar trazer ele. É grande. Aí ele se voltou, eu acho que ele pensou que eu tava no meio para bater nele ou algo do tipo, e daí ele veio para cima de mim. Aí nisso eu saí correndo também. Que ele tava com a faca, ele veio para cima de você com a faca.
Provavelmente, porque me cortou. Porque daí Ele cortou aonde você? Aqui, ó. Aí no braço. Tipo, foi... Você tomou quantos pontos? Tem ali no laudo, 5 mas ou 4, aproximadamente. algo do tipo. 5 ou 4. Saiu muito sangue na hora? Muito, sim. Você pode mostrar novamente assim o braço e apontar para mim? Foi bem perto do pulso, então. Pode levantar assim para os jurados verem? Aí, bem perto, próximo do teu pulso, então. Isso, entendi. Você nem sentiu? Não. Mas apesar de não sentir, você viu que ele com essa faca, ele foi para cima de você com essa faca? É que ele veio e nisso eu baixei e já saí correndo embora, porque eu não sabia o que podia ocorrer, sabe? Porque eu fui na tentativa de, tipo, parem, sabe? Tipo, eu não quero quarto, não quero nada, entende? Só que daí já tava o tumulto, já tinha sangue, gritos, entende? Eu não conseguia apaziguar de uma forma... Mas essa facada aí que você recebeu, e quando você se escapou, conseguiu se livrar, né? Pode ter acontecido dessa facada ter lhe atingido em razão de você ter segurado ele, protegido e salvo lá a Gabriela, ou você percebeu que ele estava com maldade, ele queria te ferir também? A gente não teve contato, eu e ele. Não teve. Então, tipo, simplesmente eu levantei ele... Nesse momento não teve contato você com ele? Ele estava de costa, né? Então ele veio de costa do chão, veio de costa comigo. Eu levantei ele aqui. Nisso ele se virou, e aí eu saí correndo e ele veio atrás. Eu não sei como que ele veio atrás, eu sei que eu entrei dentro de um quarto e ele saiu correndo para ir embora. Tá. E aí, depois desse fato, né? E antes também e durante, vamos lá, deixa eu aumentar a amplitude do meu questionamento. Você viu se a Gabriela recebeu alguma facada, se a Raíza, a Isa também, a Beatriz, se elas foram também atacadas por ele? A Raíssa, eu lembro que ela, não sei se foi um bambu, um pau, deu uma paulada aqui na cabeça dela, cortou aqui, cortou alguém aqui, cortou alguém... Não sei mais, assim, os lugares que foram cortados. Eu sei que depois as 3 pegaram a ambulância e foi pro hospital. A Raíssa também foi agredida, segundo você também falou. A Raíssa foi a que foi mais agredida. Foi mais agredida. E você sabe por que isso tudo desagou nesse desentendimento, nessas agressões todas? Parece que foi a questão de pedir para ele sair do local, do quarto. Tipo, não teve um acordo entre eles ali. Que daí era uma administração própria deles, parecia. E aí eles não entraram num acordo. Tu estava chegando ali naquele dia, chegou de paraquedas, caiu de paraquedas ali. Eu nunca tinha visto ninguém, eu só precisava guardar a mala para ir pro RU almoçar. E nisso... E essa agressividade toda do Alan, tu percebeu se ele dizia algo assim, vou matar vocês... Suas malas, suas chatas... A hora que eu cheguei, eu só escutei. Eu não sou bandido, não sou tal, eu sou assassino. Foi a única coisa que eu escutei dele, assim, sabe? E aí você, nesse momento, chegou a perceber que ele já estava com a faca e aquela madeira na mão? Ou você só visualizou ali em cima da Gabriela? A Raíssa já tinha saído ensanguentada. E ela chegou a dizer pra você, ele me agrediu, o cara tá louco, o cara pirou... As meninas... Aí eu... Eu entendi. E era um corredor grande, assim, sabe? Tipo. E o quarto? Era assim como do tamanho daquele ambiente que os jurados estão ali? Ou de um tamanho maior, esse quarto que vocês estavam? Esse quarto fechado aqui, assim, ó. Mais ou menos. Daí até a parede? Dali da mesinha até lá no final, tudo isso aí. Entendi. Então, um quarto com seus 40 metros quadrados, 35, algo assim, na mesinha. Sim, cabia umas 4 ou 5 camas tranquilas. 4 ou 5 camas. Camas de solteiro? Tinha beliche? Não conseguia, assim, ver o cenário, sabe? É a primeira vez que você estava entrando lá. Era até estranho, apavorante, porque era um corredor muito reto e várias portinhas, assim, sabe? E essas meninas que receberam você? A Gabriela, a Bea, né, a Isa, a Raíza, elas já conheciam? E elas, ou, se não, caso não conheciam, elas foram receptivas, foram educadas? Não, eu cheguei na portaria e daí elas pegou e falou... Aí eu já ia para ficar num quarto de um rapaz. Aí elas falaram, não, você é menina, a gente vai arrumar um quarto para vocês duas. E nisso ocorreu esse holocausto. Entendi. E ele verbalizou alguma coisa? O Alan? Não, elas só saíram de mim assim e falaram, a gente vai lá conversar
tipo, com ele. Para tentar conversar. fazer o arranjo ali. Sim. Organizar direitinho os quartos. Eu até me senti culpada por... Será que, tipo, isso ocorreu por mim, sabe? Pela minha vida ali, entende? Tipo... E também fiquei muito preocupada de, tipo... Pô, uma facada dessa podia ter me matado, sabe? Claro. E meus pais, como que ia ficar? A minha faculdade, agora eu tô terminando. Você faz faculdade de quê? De arquivologia. Ah, que bacana. Então, assim, parabéns. Foi um... Eu tinha acabado de arrancar os 2 dentes do siso, eu tava tomando remédio, e daí estourou uma úlcera muito grave dentro de mim, que ela tá sendo curada até agora. Tipo, de volta e meia, se eu como qualquer coisa assim, mais pesada, gordura, essas coisas. Em razão desse estresse pontual aí, que Exato. você nunca tinha tido nunca antes. Tive, não. Olha que interessante. Não, um negócio assim que até hoje eu sinto, sabe? Tipo, só de eu passar qualquer nervosismo, qualquer coisa, já sinto aqui, ó. É como a Gabriela falou, prestou um depoimento aqui muito rico, muito também, né, ilustrativo como o teu, e falou que precisou até de terapia, ir uma psicóloga, o que é normal, né? Todos nós precisamos. A Raíssa mesmo, eu encontrei ela na rua, né? Ela não conseguiu nem estar aqui. Eu falei, você não foi chamada lá para audiência? Ela, nem quero falar sobre isso, tal, me deixa em paz. Traumatizada. Não, demais, assim, ó. Não consegui nem conversar, sabe? E não sei por que isso tudo ocorreu, qual foi o que estava na cabeça dessas pessoas, sabe? Tipo, a que ponto, sabe, chegou e poderia ter causado morte. Inclusive a minha, que não tinha nada a ver com isso, tipo, queria só estudar, sabe? Então, não sei as medidas a tomar, sabe? Não sei mesmo. Entendi. Quando tu fala, não sabe o que estava na cabeça dessas pessoas, tu usou a terceira pessoa do plural aí, né? Delas. Todo mundo. Elas. Porque assim... Mas tu acha que pode ter, em algum momento, as meninas contribuído para esse desentendimento? Eu acredito que... Ou foi uma ação dele isolada, de uma revolta, uma atitude um não quer, dele? Dois não briga. Né? Minha mãe sempre falou isso. Mas como que a pessoa vem te atacar, entende? Parece que foi um ataque ali. Entendi. Entende? Tipo, então elas tiveram que se defender. Obviamente. Não teria outra alternativa. Não, é porque, imagina, se tu chega ali pra conversar e o cara já vem pra cima de vocês, entende? Tipo... Depois disso, vocês conversaram, se encontraram no hospital, trocaram, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Não, olha, eu falo pra você, até agora a gente não conseguiu nem assim... Conversar. Ninguém chegou em mim e falou, Anny, obrigado por você ter salvado a minha vida. Entende? Entendi. Nem isso eu escutei, sabe? Então, assim... Até agora, assim, eu me senti num paraquedas, assim, sabe? Sim, pulando entendi. num negócio que não era meu ou era mesmo meu, sabe? Entendi. Provavelmente em razão da surpresa tão grande, do trauma, das circunstâncias, a gente não sabe nem como se comportar. Né? Depois que vai caindo alguns anos, algum tempo, vai baixando a poeira. E você volta a um comportamento normal. Anny Caroline, me permite perguntar mais algumas informações para o julgamento. O Alan falou, em alguns depoimentos que ele prestou, que ele teria sido perseguido depois desses fatos pela cidade de Florianópolis inteira por vocês, que ele teria sido agredido por vocês em um bairro aqui de Florianópolis. Eu não lembro bem agora se era na Barra ou no sul da ilha. Daqui a pouco eu também vou me recordar e eu falo com maior propriedade. Mas, enfim, ele disse que vocês foram atrás dele, com umas 5, 10 pessoas, que chegaram, encontraram ele, agrediram muito ele teve que, inclusive, se internar por 4 dias no Hospital Celso Ramos. Enfim, ele acredita que tinha sido todas vocês, juntamente com mais um grupo, que agrediu ele. Você naquele dia tomou conhecimento de algo parecido disso? Foi atrás dele, quis vingança, sabia onde é que ele estava? Primeiro, assim, vocês é muita gente, né? Tipo, eu, no caso, tava, tipo, traumatizado porque tava, né, com os pontos. Dali eles conseguiram um quarto para mim ali na moradia mesmo. E eu fiquei ali e no outro dia já fui prestar o vestibular. Terminei o vestibular, fui embora. E voltei só quando me chamaram de novo para fazer a faculdade. Entendi. Então, no entanto, o que ocorreu assim, não tive conhecimento, eu não sei quem ele é, assim, de fato eu sei que ele é um homem negro e alto. Entendi. E foi esse vestibular que você passou? Foi. Então, parabéns, né? Passou com méritos, né? Não é fácil um trauma desse, superar, né? Então, muito obrigado pelo teu depoimento, pela coragem de vir aqui. Que bom que a gente está podendo conversar.
eu vou devolver então a palavra ao magistrado que vai te conduzir. Um abraço e uma boa tarde. Sem mais perguntas, doutor Monet. Passo a palavra aos senhores defensores. Bom dia, Anne. Bom dia. Por gentileza, no dia dos fatos, no local, havia mais gente no quarto? Com as meninas ou com ele? Com as meninas. Tinha mais uma amiga minha que estava junto e mais uma menina magra alta. Certo. Antes de tudo isso acontecer, você sabe me dizer se algumas das meninas foram até o quarto em que o Alan estava presente para conversar com ele? A hora que eu cheguei, saíram esse grupo de 3 meninas, né? A Bia, a Isa e a Gabriela. E depois essa menina magra foi lá porque também escutou grito e saiu correndo, pedindo ajuda. Você tem conhecimento se ele, no momento ali das agressões, ele estava com um pedaço de pau em punho e uma faca, manuseando as duas armas que se diz utilizada para a suposta tentativa? Não, a hora que eu cheguei lá, eu só vi, a faca estava em punhal assim no chão, ele em cima da menina, e a outra tinha saído, e aí conversando, eu falei, o que aconteceu aqui, né? Ela falou que foi um pau, um bambu que bateu no rosto dela aqui, porque eu achei que tinha sido uma faca, que tinha furado o olho, porque ela veio muito assim, né, com o olho fechado, eu achei que tinha furado o olho, sabe? Certo. Sabe me dizer se ele tentou te agredir ali naquele momento? Então, aí que foi, eu fui tirar ele de cima, né? Certo. Fui tirar ele de cima e não sei qual foi a questão, se foi a hora que eu tirei ele rodou e pegou no meu braço, entende? Mas não foi, eu e ele brigando, entende? Mas o meu medo, depois de tudo ter acontecido, foi que numa dessa eu pudesse ter sido um golpe fatal, assim, sabe? Certo. Você chegou no começo da discussão, no meio ou no fim da discussão? Eu cheguei na hora que já estava o tumulto. Aproximadamente a quantidade de pessoas ali que você consiga identificar, mais ou menos, quantas pessoas? No quarto, na hora da execução do momento ali, tinha as 3 meninas lá dentro com ele e eu que cheguei depois. E fora tinha 2 meninas, que era a minha amiga que estava comigo, que veio de fora para prestar o vestibular, e essa moça magra, que estava lá junto, conversando com elas. Porque a hora que a gente chegou, as meninas veio prestar vestibular e reuniram as meninas para fazer uma recepção, talvez. Tá. Tinha algum garoto também ou não, ou só mulheres? Não tinha garoto na hora. Depois eu corri para um quarto de um garoto, mas na hora não tinha nenhum menino com a gente. Antes de tudo isso, você já tinha conversado com a Raíssa, Beatriz e Gabriela para ocupar a habitação? Não, moradia? Eu tinha reservado com um representante da moradia, que eu ia ficar no quarto dele. Aí as meninas falaram, não, a gente consegue um lugar para vocês meninas, né, para vocês não ficar... Porque o quarto daí, aonde que eu ia hospedar é micro, é só uma cama e talvez um colchão bem apertado. E daí eles falaram, não, então já como são 2 meninas, a gente vai tentar colocar vocês num espaço melhor. Tá, e no quarto em que ela estava, quantas acomodações havia exatamente? Sabe me dizer? Cama? Lá no quarto, isso. Que eu ia hospedar ou no que elas estavam querendo? Que elas estavam querendo que você se hospedasse no quarto do Alan. Tinha no mínimo ali umas 4 camas. Era um espaço até maior dentre os outros que tinha na moradia, sabe? Tá. E por que você optou ficar no quarto em que o Alan estava, sugerido pelas garotas, e não no quarto em que você havia reservado a pessoa responsável da universidade? Primeiro que eu não optei assim, eu quero, entende? Foi uma questão de lógica. Aqui seria melhor para vocês, meninas, do que no quarto de 2 meninos. Não foi uma opção, eu quero, imposição. Certo. E aí elas desceram, para um diálogo, sabe? E certo. Aí se tornou esse caos. Tá, certo. Você teve um ferimento no punho através dessa confusão toda? Você foi até a UPA? Você foi liberada no mesmo dia? Sim, porém com
Até hoje, quando eu faço assim, o meu movimento daqui, eu sinto todo ele, sabe? Tipo, se alguém chega em mim e pega aqui, eu já, para, feio. Tipo, formiga toda a mão, sabe? Mas aos pouquinhos eu vi que melhorou, sabe? Até hoje, assim, eu tô conseguindo sentir melhor. Mas antes, assim, nos momentos, nossa, formigava toda a minha mão. E eu não queria contar pra minha mãe o que tinha acontecido, né? Daí eu falei que caiu um espelho no meu braço e tudo, mas... Tá, vou passar a palavra pro colega, por favor. Tudo bem, Anne? Bom dia, quero te parabenizar também, tá? Só para complementar, então, existe a possibilidade desse corte que você teve perto no antebraço, a possibilidade de ser também de uma forma, não foi intencional, foi uma forma evasiva que ele tentou, só para ficar claro para os jurados. Pelo lugar, eu já fiz karatê, sou vice-campeã brasileira de karatê. Parabéns. E meu sensei sempre me ensinou a tirar uma faca de um cara. E ele era grande, alto, então sempre eu brinquei com ele de tirar uma faca de madeira da mão dele. Legal. E foi o que eu fui tentar fazer com ele. Ah, sim, você tentou tirar a faca e na hora que ele virou, você nem sentiu, na verdade, né? Não senti, eu só cheguei lá fora, minha amiga falou, você tá toda sangrando, tipo, e levantou pra ver se tinha algum corte, assim, em mim, eu nem vi que tinha. Então posso dizer que seja acidental, na hora que você foi tirar... Agora, tipo, revendo o fato, tipo, acho que ele não veio pra me matar, entende? Tipo, mas Perfeito. Pode ter sido, tipo, acidental. Só que um acidental que poderia ter sido muito acidental, sabe? Entendi. Muito obrigado, Anne, pelo depoimento. Satisfeito, silêncio. Eu não tenho perguntas. Consulto o senhor jurado se gostaria de fazer alguma pergunta à vítima. Não? Dou por encerrado, então, o depoimento da senhora Anne Carolina. Alan Vinícius foi condenado por agredir as 4 jovens. O júri popular entendeu que não foi tentativa de homicídio, mas sim agressão leve. Com isso, a decisão final ficou nas mãos da juíza. Ela rejeitou a tese de legítima defesa, confirmou que foi ele o autor das agressões e também descartou as acusações mais graves, como feminicídio ou violência doméstica. A motivação foi considerada fútil. Alan pegou 3 meses e 22 dias de detenção em regime aberto. Entretanto, a pena foi extinta, porque ele já ficou preso por mais tempo enquanto aguardava o julgamento. A juíza mandou soltar ele imediatamente. Além disso, determinou que ele deve arcar com as custas do processo, e o nome dele vai para o registro oficial de condenados. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!